Olá, meninas lindas, guardiãs do lar, eu sou Gui Cândido, eu tenho um canal aqui no YouTube, se chama Canal da Bênção, e eu moro nos Estados Unidos com os meus dois filhos, eu tenho um menininho e uma menininha, e com o meu esposo. E hoje eu quero compartilhar, com vocês algo que Deus me ensinou. A Dani me convidou para trazer para vocês uma meditação. Eu fiquei pensando que história que eu vou trazer para vocês. Tinha tanta coisa que eu queria falar e foi difícil porque Deus está todo dia me ensinando alguma coisa, mas tem uma história marcante na minha vida que eu quero compartilhar com vocês. Em 2011 eu descobri que eu estava grávida e era do meu primeiro filho. Eu descobri no dia do meu aniversário, dia 27 de agosto de 2011. Agora você já tem a data do meu aniversário, anota aí, né? Fomos para lá na casa da minha mãe para avisar pessoalmente que eu estava grávida. Foi aquela emoção, aquela coisa toda. Nós ficamos muito alegres. Aí eu já comecei a preparar um enxoval e fazer toda aquela coisa, né, que mulher gosta de fazer quando está grávida. E quando chegou às 17 semanas, eu estava de volta na casa da minha mãe e uma amiga minha estava grávida também, na mesma época que eu. Ela estava 4 semanas na minha frente, né, na gravidez. Ela perdeu os bebês. Foi uma coisa assim muito triste, muito difícil, porque agora como que eu iria continuar, né, a minha gravidez ali, minha filha indo tudo bem, tudo ótimo, saudável na minha gravidez, e olhar para minha amiga que perdeu os dois, que perdeu os gêmeos e passando por um momento muito difícil, que ela sempre sonhava em ser mãe, ela sempre queria, almejava a gravidez dela. Eu continuei a minha gravidez e estava na casa da minha mãe, como eu ia dizendo, um dia, e peguei minha sobrinha no colo. Minha sobrinha tinha 1 ano. Quando eu peguei minha sobrinha, eu senti um líquido vazando no meio das minhas pernas. E corri para a emergência, fizeram um ultrassom e eu perguntava para a moça, para a técnica da ultrassom, você pode me dizer o que está acontecendo? Ela falou, olha, eu não posso te dizer, mas eu preciso te deixar aqui, eu preciso de chamar um médico rapidinho. Chamaram o médico, aí veio mais médico, olharam o ultrassom e começavam a falar um monte de termos médicos. E eu pensava, o que está acontecendo? E eles não me falavam nada. Eles me levaram para uma outra sala e quando eu cheguei lá, o médico já chegou, assim, 1 segundo depois, já abriu e falou, olha, o negócio é o seguinte, você tem placenta prévia, você não vai passar das 22 semanas. Aí eu pensei, uau, meu bebê vai morrer, eu vou perder meu bebê. Aí ele falou, não é o seu bebê que vai morrer, vocês vão morrer. Você não tem condição de continuar a gravidez, nem você nem seu bebê, você vai morrer do jeito que você tá. Então, e não tem muita coisa que a gente pode fazer. Eu fiquei, como assim eu vou morrer? Vamos resolver esse negócio aqui, meu bebê, eu não, nós vamos, não aceito isso, não, de jeito nenhum. E ele foi bem assim, duro com o jeito que ele falou, sabe? Ele chegou já falando de cara. E eu entrei em desespero. Minha mãe ali do lado sem entender nada, porque a gente estava falando em inglês. E minha mãe, embora ela entenda um pouco de inglês, ela não entende quando chegam, vamos dizer assim, numa área mais técnica, né? Mais médica. E ela comecei a entrar em desespero, e ela só clamando, Senhor, tem misericórdia, o que está acontecendo? E orando, eu olhava para ela, querendo falar o que estava acontecendo, mas querendo ouvir o médico. Eu fui ao banheiro depois que o médico saiu dali e eu estava chorando muito e desesperada. Eu senti assim, o tapete, né, o chão foi tirado dos meus pés. E eu olhei no espelho, eu falei, eu não aceito isso, eu não vou morrer agora. E eles me mandaram para casa. Então foi onde eu fiquei mais calma, porque o enfermeiro falou, olha, eles estão te mandando para casa. Se fosse realmente uma coisa terrível, você ficaria internada aqui. Então, se eles estão te mandando para casa, é porque não é algo assim tão perigoso. Eu falei, não, faz sentido, né? Tive que ficar deitada das 17 às 34 semanas. E eu saía para ir ao médico só e voltava para casa. E deitava, meu esposo ficava cuidando da casa, tadinho, eu tenho fotos dele cuidando, limpando o chão, que por sinal ele é muito melhor do que eu, então podia, né, tomar essa parte, mas eu entendo que ele trabalha, tem as coisas dele, tem a igreja, mas ele cuida muito melhor do que eu. A placenta subiu, a bebê está na posição certinha, mas o médico falou, você vai ter que voltar aqui semana que vem para uma outra ultrassom, porque a sua filha não está crescendo nada. A cabeça dela continua crescendo, mas o corpo não. E eu falei, ela vai nascer uma bebê IUDR, uma bebê com restrição de crescimento intrauterina. Eu tenho dificuldade de falar isso em português, desculpa. Restrição de crescimento. Restrição de crescimento intrauterino. E que em inglês se chama IUDR, por isso quando eu falar IUDR significa isso, tá? Ele falou, olha, sua filha então vai ser assim, ela vai ter a cabeça bem maior do que o corpo
e não vai ter uma aparência assim muito aquela coisinha cuti-cuti de neném, não. Preparei a bolsa do hospital e coloquei aquele monte de chapeuzinho, coloquei um monte de coberta para poder envolvê-la bem naqueles paninhos e tapar com um chapeuzinho, porque eu não queria que as pessoas chegassem e falassem: olha, sua filha é assim, olha, e ficassem olhando para ela, sabe, com aquela carinha. Então, com 38 semanas, 2h30 da manhã, a minha bolsa estourou. Vou resumir bem aqui para vocês. Minha filha nasceu. E os médicos, pegaram, foi uma cena assim, eu gostaria muito de ter filmado, porque foi um momento muito especial. A médica pegou a Sara quando a Sara saiu, e foi muito rápido, foi assim, uma vez que eu empurrei, ela saiu. A médica pegou e virou para levar ela pro lado da incubadora. Quando a médica olhou, ela falou: sua filha é perfeita, não tem nada. A sua filha é perfeita. E jogou a Sara pra cima de mim. E eu comecei a chorar, a apavorar. Eu olhava aquela menina e falei: gente, ela nasceu, ela é perfeita. A minha filha não tem nada, não tem nada. Mas eu lembrei da minha amiga nessa hora. Agora, como que eu vou ligar pra minha amiga que perdeu os filhos, que tem dificuldade de engravidar, pra falar: olha, minha filha nasceu perfeita, ela não tem nada. E uma outra amiga minha também tinha passado pouco tempo, uma gravidez muito complicada, que os médicos tinham falado que a filha dela teria síndrome de Down e seria bem severo, um caso severo de síndrome de Down. Como que eu vou ligar para ela e falar: minha filha é perfeita, glória a Deus, Deus é fiel, Deus é maravilhoso, que minha filha nasceu perfeita? E foi naquela hora que Deus falou comigo: e se sua filha tivesse nascido imperfeita, eu continuaria sendo fiel para você? Se a sua filha tivesse morrido nas 17 semanas, assim como a filha da sua amiga morreu, você ainda diria que eu era fiel? Você ainda diria que eu sou fiel? Eu falei: quando a gente está, né, na pele da pessoa que passa por essa situação, a gente começa a ver as coisas por um ângulo diferente. Mas eu pude aprender uma coisa com Deus, que não é Deus fazendo a minha vontade que prova que Ele é fiel, mas é Ele cumprindo a vontade dEle, que prova que Ele é fiel, que Ele sabe o melhor, porque a Bíblia mesmo nos diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E quando eu passei por essa situação, eu aprendi que mesmo que se a resposta de Deus para mim fosse um não, mesmo quando hoje, em outras situações, em outras áreas da minha vida, a resposta dEle para aquilo que eu quero, para aquela coisa que é a minha vontade, seja um não, eu aprendi que a vontade dele é melhor, que aquilo que ele tem é melhor. Um dos dias mais difíceis da minha vida, para mim, foi o dia que eu tive que apresentar a minha filha, que nasceu perfeita, não tinha problema nenhum, saiu a cara do pai, mas tudo bem, né? Passei por isso tudo para sair a cara do pai. Ela nasceu perfeita e eu tive que apresentá-la na casa do Senhor, eu tive que dedicá-la ao Senhor. E quem estava sentado no primeiro banco na minha frente era o casal de amigos meus que haviam perdido os gêmeos, e do outro lado uma amiga minha que a filha tinha sido diagnosticada com síndrome de Down. Como então que eu poderia dizer: Deus é maravilhoso, Deus é perfeito? Eles também estavam pensando a mesma coisa? Como que eles estavam? Porque eles estavam passando por uma situação recente. Deus deixou de ser fiel com eles, mas Deus foi só fiel comigo. E eu vejo essas minhas amigas que passaram por essas situações, são mulheres tão fortes, são mulheres que, graças a Deus, hoje todas elas já têm filhos, e os filhos realmente são perfeitos e elas louvam a Deus por isso. Os filhos delas são perfeitos, mas elas também aprenderam que mesmo que se os filhos dela fossem imperfeitos aos olhos humanos, aos olhos de outras pessoas, para elas eles seriam sempre perfeitos, seriam aquilo que Deus usou para fortalecê-las. Eu tenho uma terceira amiga que o filho dela foi diagnosticado com síndrome de Down e nasceu com síndrome de Down. Eu tenho até a história dela no meu blog. Ela conta de que o filho dela salvou o casamento, restaurou a vida dela e a fez uma mulher muito mais forte. Ensinou tantas outras coisas que jamais ela aprenderia, mesmo já sendo uma mulher com muitas experiências em tantas coisas. Ela aprendeu com o filho dela de apenas 6 anos, coisas que ela nunca aprenderia em qualquer outra situação. E depois que minha filha nasceu, eu passei por situações que eu ouvi Deus dizendo um não para mim, para aquilo que era a minha vontade. Mas eu compreendi, eu falei: Senhor, a tua vontade é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E realmente, as coisas que eu pensava que eram um não de Deus, as coisas que eu pensava assim, isso é uma desgraça para minha vida,
Deus contornou aquela situação e fez daquilo uma coisa deslumbrante, uma coisa maravilhosa, inimaginável. E o que eu quero deixar para vocês hoje é isso. Se você tem alguma coisa que você pensa que é algo terrível, que é algo péssimo que está acontecendo na sua vida, tente olhar com os olhos de Deus, tente ver o plano que Deus tem, tente entender que a vontade de Deus é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Se entregue nas mãos dele, porque Ele sabe o que é melhor, Ele cuida de você, Ele cuida de nós. Eu quero agradecer a Dani por essa oportunidade, eu estou muito feliz de poder estar aqui compartilhando essa palavra com vocês. Eu espero que isso tenha servido de bênção para a vida de vocês e que vocês possam crescer espiritualmente, que vocês sejam uma bênção. Um beijo. Passam lá no meu canal, não se esqueçam.